Estava há pouco no centro do Rio, passei numa livraria e comprei uma nova Bíblia. Assim, olha, a melhor desse porte que eu tenho aqui em casa. Capa de couro, um acabamento impecável e todos os versos sem terem ainda recebido anotações minhas. Era o que eu queria, uma Bíblia limpinha a fim de poder fazer novos registros, quem sabe, numa nova fase da minha relação com Deus. Pelo menos do ponto de vista da idade, está assegurado que é um novo momento. E eu espero que, pela infinita bondade de Deus, o momento mais rico. E que uma vez eu fiz uma oração, no final dos 30, eu pedi a Deus, Senhor, quando eu ficar coroa, que eu ame mais do que eu amei durante todo o tempo da minha juventude. E eu espero que isso se cumpra. E aí, então, eu saindo ali da livraria, com a minha Bíblia novinha nas mãos, cheia de vontade de chegar em casa e devorar os livros, os capítulos, os versículos, e trazer novamente os seus gloriosos temas à minha mente. Aí eu pensei, por que esse interesse pela Bíblia? Olha, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu creio na sua inspiração plenária e verbal, na sua inerrância. Eu declaro que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia hoje é o principal fundamento da minha sanidade mental. Já disse isso em outras ocasiões e julgo que não é exagero repetir que a Bíblia me impede de enlouquecer. Pelos seguintes motivos. Ela oferece sentido à história. Porque ela apresenta na Gênese da criação do céu e da terra um Deus pessoal. E que criou o mundo para a sua glória e o governa. A Bíblia nos apresenta, portanto, uma filosofia de história. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia nos leva a ler a história de uma determinada maneira. O que implica, portanto, interpretarmos todos os acontecimentos do universo sob a perspectiva do governo soberano de Deus. Isso empresta um enorme sentido à nossa existência, a ponto de Jesus dizer, com base nessa doutrina, que os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele pega a doutrina e faz uma aplicação prática de profunda consequência, eu diria, psicológica. Jesus estava ali tratando de questões espirituais, mas também de questões psicológicas. Sabe, dizendo para os seus discípulos, vocês vão enfrentar o inferno, mas não tenham medo, porque Deus é soberano e o seu amor por vocês é meticuloso a ponto dele ter contados os cabelos da cabeça dos seus servos. A Bíblia também comunica esperança. Por isso ela é o fundamento da minha sanidade mental. Porque ela nos leva a lançar um olhar prospectivo para a história, fazendo com que acreditemos na vitória da justiça divina sobre a injustiça humana. Vai chegar um dia que ficará claro para todos a diferença entre o justo e o injusto. E mais do que isso, nossas lágrimas serão enxugadas e haveremos de reencontrar gente que amamos e que perdemos. Eu não dou conta da vida
sem crer nessas verdades sobejamente presentes na Bíblia. A Bíblia também é o fundamento dos meus valores éticos. Não veria nenhum significado. Por exemplo, na minha militância política, se não acreditasse na existência objetiva de um Deus Santo, que pede que nós, seres humanos, vivamos a vida que Ele vive, que é uma vida de amor. E isso é profundamente racional. Faz todo sentido. E a partir desse princípio, Ele nos chama para regularmos a totalidade da nossa vida, de modo que o nosso compromisso ético seja simétrico. Costumo dizer que direitos humanos não têm lado. Não há incompatibilidade entre lutar pelos direitos do morador de comunidade e pelos direitos do policial. Porque a Bíblia nos chama para amar todos os seres humanos. Nesse sentido, não há lugar na Bíblia para essa visão de classe social ou uma forma de, quer dizer, fomentar a luta de classes a ponto do cristão perder de vista o amor pelo empreendedor, o amor pelo rico, o amor pelo que concentra a riqueza. Uma vez que nós vemos Cristo amando esse tipo de gente e sem jamais perdermos de vista a causa dos explorados. Eu encontro essa simetria na Bíblia, extraordinária. A Bíblia é o fundamento dos meus valores éticos, porque acredito que a nossa vida é vivida, isso é ensinado pela Bíblia, na presença de Deus. Tudo é feito sob o seu olhar. E sendo Ele bom, nós deveríamos mesclar no nosso viver ético esse sentimento de temor, de reverência. Estamos perante um ser santo e que não negocia o seu amor, ou melhor, não negocia a sua santidade por nos amar. Estamos perante um Deus bom, mas tão bom, que sua bondade nos encanta a ponto de não nos sentirmos no direito de sermos muito maus, porque Ele é muito bom. E a Bíblia é o fundamento do meu conceito de Deus, porque nela eu encontro o que Jesus fala sobre o Pai. Olha, não é à toa, sabe, que nós encontramos essa declaração nas Sagradas Escrituras: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais falou sobre Deus como Jesus. Porque, olha, em Jesus nós ficamos curados da fobia de Deus. E finalmente trazer o seu ser, os seus atributos, até mesmo os seus atributos morais, sua santidade, sua justiça. Veja, não se trata de um exercício mental e espiritual que nos apavora, que nos atormenta, que rouba a nossa alegria de viver. Porque pensar em Deus, à luz da mensagem de Cristo, é pensar mais do que num Criador todo-poderoso. É pensar num Pai, num ser doce, descomplicado, interessado na nossa felicidade. Agora, eu gostaria de concluir esse recadinho, tudo por conta da minha ida ao centro do Rio e o súbito interesse de ter uma Bíblia nova. Na verdade, é uma coisa que eu vinha nutrindo já há algum tempo. Tem uma Bíblia novinha com as páginas ali limpas para serem novamente objeto dos meus registros ali e tal, porque eu não consigo ler Bíblia sem caneta na mão. Mas eu gostaria de pensar agora, assim,
na seguinte questão: como tirar proveito da Bíblia? Como ler as Sagradas Escrituras e ser transformado por elas? Gostaria de apresentar 3 caminhos. Primeiro deles, leia a Bíblia até perceber a sua excelência. Olha, em última análise, nós nos certificamos da inspiração desse livro quando percebemos a sua excelência. Sabe? Quando nos encantamos com os seus temas, com suas narrativas, com tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Deus e sua relação com o universo, em especial com o homem e com a mulher. Então, leia a Bíblia até você chegar ao ponto de experimentar essa evidência estética. O que eu estou querendo dizer com isso? Até o momento em que você será levado a dizer isso só pode ser proveniente do coração de Deus. Porque aqui eu me deparo com algo para o qual não há paralelo. É por demais sublime, majestoso, santo. Eu não preciso de provas manuscritológicas, arqueológicas, para acreditar na inspiração desse livro, tal como o nativo de uma nação qualquer, um povo original, que ouve a pregação por meio da boca do missionário, não tem acesso a nenhuma evidência filosófica, arqueológica, manuscritológica, nada sabe sobre o processo de composição da Bíblia, mas no ato da entrega da mensagem, o Espírito Santo convence da beleza das Sagradas Escrituras, e essa beleza o cativa a ponto dele dizer: Deus fala comigo, o que eu estou ouvindo é por demais sagrado. Segundo lugar, leia a Bíblia em espírito de oração. Não leia para encontrar motivos para descrença. Leia com sincero desejo. Olha, eu vou dizer da minha parte, eu sempre li a Bíblia com desejo sincero de crer. Eu sempre quis crer e acabei crendo. Mas tudo bem. É claro, apresento para você o caminho da honestidade intelectual, o que envolve, portanto, você se deixar convencer, sem se aproximar da Bíblia movido por esse pressuposto, sabe? Eu quero crer, eu preciso crer. Eu vou dizer, essa foi a minha experiência, e eu diria o seguinte, olha só, que nesse mundo e na própria Escritura Sagrada, há complexidade e obscuridade suficientes para fazer com que todo aquele que não quer crer permaneça na incredulidade. E a vida e a Bíblia estão repletas de luz suficiente para que todo aquele que deseja crer, creia. Agora, o que eu peço é que você se aproxime das Sagradas Escrituras, pelo menos perguntando a Deus. Eu mal sei se o Senhor existe, e muito menos estou certo de que a Bíblia é sua palavra. Mas fala comigo. Eu quero me aproximar das Sagradas Escrituras, dando espaço a ela para falar comigo. Você pode até, antes desse passo de oração, você leia as Sagradas Escrituras por uma questão, repito, de honestidade intelectual. O que acontece com muitos é que quando há esse approach, as Sagradas Escrituras remetem os seus leitores que receberam essa iluminação do Espírito Santo para Cristo, levando-os a desejar ardentemente Cristo. E Cristo leva esses que foram convencidos pelo Espírito às Escrituras a fim de serem nutridos espiritualmente por elas. Agora, se você já crê, sempre leia em espírito de oração.
dizendo para Deus: Senhor, há alguma coisa no que eu estou lendo que revela a sua glória e que deveria levar-me ao amar mais. Naquilo que estou lendo, há alguma coisa que revela a sua bondade por mim e que deveria, portanto, me conduzir às ações de graças. Senhor, o que eu estou lendo nesse momento visa me convencer de algum pecado, aponta para alguma espécie de egoísmo presente na minha vida. Senhor, o que eu estou lendo mexe com o que de melhor pode haver na ambição humana. É alguma coisa que deveria me fazer ambicionar por novas conquistas espirituais. O que o Senhor está querendo falar comigo? Que espécie de ambição nova eu devo ter? Aquela que é legitimada pela Tua palavra. Aquele desejo ardente que o Senhor quer que todo ser humano tenha. O desejo de conhecer a sua glória e todas as consequências desse ato de contemplar a sua beleza para todas as áreas da vida. E, por fim, eu sugiro que você leia a Bíblia de modo a deixá-la o atualizar. Ou você se deixar atualizar pela Bíblia. Porque você vai para a Bíblia com as suas questões, mas a Bíblia tem questões a apresentar a você. Sim, a Bíblia quer lembrar a você e a mim que nós não somos obras do acaso. Fomos feitos à imagem de Deus e fomos feitos à imagem de um Deus excelente a quem nós devemos servir e amar, sabe? E cuja vontade deve ser a obsessão da nossa vida. Quer dizer, o cumprimento da sua vontade, a obsessão da nossa existência. A Bíblia também nos atualiza, lembrando-nos que a vida é curta, dura, incerta. Que nós não podemos botar os nossos afetos nesse mundo transitório. E que fomos criados para uma felicidade transfinita, transcendente. Uma felicidade transtemporal. Que nenhum sistema político pode oferecer ao homem e à mulher. Então, se você não tem uma Bíblia, eu sugiro que você adquira uma. Quem sabe, você que já é um amante da Bíblia, que adquirindo uma Bíblia nova, sinta um novo interesse por ler as Sagradas Escrituras. Não sei, mas de uma forma ou de outra. Meu Deus, que tesouro termos acesso à Bíblia. Em que trevas viveríamos caso vivêssemos num mundo sem Bíblia? Que Deus o abençoe muito e o leve a guardar essa palavra no seu coração, tá bom? Olha, eu quero encerrar esse momento de reflexão solicitando a você as seguintes coisas. Não deixe de orar por mim, porque nos próximos dias eu vou programar todo o que tenciono fazer na área de ensino pelas redes sociais para 2025. Então, peço que você ore para que Deus me direcione. Eu estou pensando em escrever 2 livros esse ano, o volume 2 de Azorrague e um comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses e pregar extensamente em todas as minhas redes sociais. Tá bom? Não deixe de orar. E também de dar suporte a esse Ministério de Ensino. Se você puder contribuir, vai na descrição desse vídeo, no meu canal, sabe? Ali, portanto, tem indicações precisas sobre como você pode contribuir com esse Ministério de Ensino, cujo objetivo maior é tornar a Bíblia, seu conteúdo, sabe, conhecido de todos, tá bom? É isso. Deus o abençoe e guarde.